Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, o idealizador da mídia digital Partilha Franciscana, professo leigo na Ordem Franciscana Secular. Hoje vamos dar continuidade aos testemunhos e relatos de santos, bem-aventurados, servos de Deus e veneráveis na Ordem Franciscana Secular. Hoje vamos falar de Santa Zita de Lucca, empregada doméstica, franciscana terceira, canonizada em 1696. Santa Zita nasceu em 1218, na época ainda de São Francisco, em Monsagrate, nos arredores da cidade de Lucca, no seio de uma família muito devota. A sua irmã mais velha entrou para um convento de Cister e seu tio foi eremita e morreu com a fama de santidade. Filha de camponeses, aos 12 anos foi trabalhar como empregada doméstica na casa de uma rica família e aí permaneceu durante 48 anos, ou seja, até morrer. Extremamente devota, perguntava-se sempre a si mesmo: isto agrada ao Senhor? Ou isto desagrada a Jesus? Esta preocupação sempre de fazer a vontade divina tornara-se para ela quase uma obsessão, tendo sempre, em todas as ocasiões e situações, demonstrando um grande amor para com o próximo. Foi-lhe confiado o encargo de distribuir as esmolas cada sexta-feira e dava do seu pouco, da sua comida, das suas roupas, daquilo que possuía, das suas parcas economias. Dizem que um dia foi surpreendida enquanto socorria os necessitados, mas no seu aventual o que era alimento converteu-se em flores. Conta-se ainda que certo dia foi dar esmola a um necessitado durante o seu tempo de trabalho. Vizinhos, tendo sido testemunha desta infração, vieram logo avisar a família Fatinelli, para quem Zita trabalhava. A dona da casa foi à cozinha para averiguar se havia atraso nos afazeres e o milagre. Alguns anjos estavam ocupados a fazer aquilo que Zita deveria ter feito durante o tempo em que foi para a obra de caridade. Daí em diante, nunca mais foi impedida de seguir seus instintos caritativos. Um outro fato que sobre ela se conta igualmente é o seguinte: durante um período de grande fome que assolou a região, Zita continuou a praticar a caridade a que estava habituada, utilizando mesmo que estava armazenado nos celeiros de seus patrões. Uma vez mais foi acusada, mas quando seus patrões foram verificar o celeiro, ficaram admirados de os encontrar repleto. Nada lá faltava. Na hora da morte, aos 60 anos, tinha ajoelhado a seus pés toda a família de Fatinelli, a quem servira toda a vida. Partiu para os céus no dia 27 de abril de 1278. O seu corpo é venerado na igreja de São Fredaino, em Lucca, na Itália. Pio XII proclamou a padroeira das empregadas domésticas do mundo inteiro. Aqui a gente observa a história de Santa Zita, uma mulher simples, muito humilde, que viveu para o seu trabalho e para a caridade. Santa Zita de Lucca, que nasceu
em 1218 e faleceu em 1278, que logo cedo precisou trabalhar e nessa profissão ela ficou pro resto da vida. Uma simples empregada doméstica que fazia seus afazeres com alegria, porque que tinha Cristo em seu coração. O amor de compartilhar esse amor na caridade. Sendo terceira franciscana, se identificou profundamente com essa mística contemporânea de Francisco, que com certeza conhecia os relatos e benefícios que Francisco fazia para o povo, principalmente o mais humilde. Ela provavelmente era dos grupos dos penitentes, que era muito comum até antes de Francisco, os penitentes, na qual o próprio Francisco de Assis foi um penitente antes de se fortalecer a ordem dos frades menores. Ele, antes de se tornar um franciscano por excelência, né, fundando a ordem dos frades menores, ele era um penitente. E foi ouvindo o evangelho que ele decidiu radicalizar mais ainda a sua vida. Daí surgindo a ordem dos frades menores. Mas é muito comum na Europa, naquela época, comunidades, fraternidades de penitentes. Então, entre esses grupos de penitentes de Assis, na cidade de Assis, queria seguir uma orientação de São Francisco, já que não poderiam ser religiosos, de abandonar suas famílias, suas profissões. O pai seráfico São Francisco deu toda uma orientação e provavelmente um acompanhamento. Daí os franciscanos tinham seu próprio grupo de penitente, que antigamente era chamado de os penitentes de São Francisco de Assis, né? A ordem dos veneráveis penitentes de São Francisco, que com o tempo foi se modificando, né? E hoje conhecemos como Ordem Franciscana Secular. E que dessa ramificação também teve a TOR, que é a terceira ordem regular, é onde temos irmãos e irmãs franciscanos que não são da primeira e nem da segunda, mas que veio dessa ramificação. A gente vai contar histórias de muitos santos franciscanos que não era da primeira e nem da segunda, mas bebia dessa espiritualidade, era professo na terceira ordem, mas radicalizaram o seu modo de viver, sendo eremitas ou fundando congregações. E daí surgiu a TOR, uma ramificação dos penitentes. Podemos dizer que desse penitente surgiu a Ordem Franciscana Secular e a TOR, que é a terceira ordem regular. E Santa Zita é uma pessoa que viveu para a caridade, é uma pessoa que, na sua humildade, na simplicidade, apesar de todas as dificuldades, ela não deixava de ajudar e confiava na providência divina. E sempre foi socorrida, segundo seus relatos. Então, independente de que situação a gente se encontre, nada impede de a gente chegar a uma bem-aventurança, a santidade, mesmo não existindo um reconhecimento de ninguém, mas no seu anonimato. Somos convidados a ser santo. Santo não é status. Santo é estar em unidade com o Pai, em harmonia com o Pai. Todo o seu dia, do nascer, do acordar ao dormir, está em harmonia, está em unidade com o Pai.
assim como foi Santa Zita. Viver focado em Cristo, viver para respirar Cristo, porque Cristo faz parte da nossa natureza quando a gente se torna um com Ele, quando a gente deixa Cristo se manifestar a partir de nós, da nossa abertura de coração. O Cristo ressuscitado, que vai acolher o Cristo crucificado, que se manifesta naquele que sofre, nos pequeninos de Cristo. Então, essa é a nossa missão, beber do Cristo, estar em unidade com Cristo, que se manifesta aquele Cristo que ressuscita em auxílio ao Cristo crucificado, que é aquele irmão que sofre. E Zita viveu para isso, para o irmão, para o próximo, porque ela enxergava neles o Cristo crucificado. Então, que a gente manifeste esse Cristo, o glorificado, para Deus agir na história, Deus se manifestar na história com a sua infinita misericórdia. Santa Zita, rogai por nós. São Francisco, rogai por nós. Paz e bem.